Vou começar com você, Theo, que esse discurso do presidente Lula, claro, tem a ver com a agenda externa brasileira, sem dúvida nenhuma. A Isadora vai concordar que impacta no nosso comércio, tem a ver com a nossa agenda comercial, mas tem também a ver com o que está acontecendo aqui, que é essa largada da pré-campanha eleitoral, né, Theo? Porque a gente vê Lula investindo naquela figura do estadista, o cara que vende o Brasil fora daqui, que ajuda a atrair investimentos, e o quanto esse trabalho dele é fundamental para que o mundo olhe para o Brasil, fazendo dele um grande presidente, que é essa imagem que Lula quer transmitir, de olho no eleitorado e na ida às urnas em outubro. Theo, bom dia. Bom dia, Clarissa, para você, para Isadora, ótimo dia para quem acompanha a gente aqui no live. Quem está acompanhando pode se perguntar por que o presidente Lula está num ano de campanha eleitoral, num ano de eleição na Alemanha, onde as pessoas não vão votar nele a ponto de fazer a diferença. Obviamente tem brasileiro por lá, mas o foco dele é nos brasileiros que estão aqui no Brasil. Mas o presidente nessa viagem e nas viagens que ele tem feito ao longo dos últimos dias, ele tem feito alguns acenos e alguns gestos que são importantes, sim, não só para o eleitorado brasileiro, mas para setores da economia e que tem um impacto na eleição de outubro, em que ele vai buscar a reeleição a presença para um quarto mandato, essa é a ideia do presidente Lula. Logo de cara, e obviamente a Isadora vai falar com muito mais propriedade do que eu, mas logo de cara, Lula faz um aceno indo a essa feira, por exemplo, ao setor da indústria brasileira. É um ponto importantíssimo da nossa economia. E o presidente buscando fazer esses acenos à indústria brasileira, vendendo a indústria brasileira para o exterior nos mais diferentes segmentos. Citou ali tecnologia, a propriedade ali intelectual. O presidente vendeu isso nos discursos que fez ao longo dos últimos dias, em especial nesse final de semana. Então, esse aceno à indústria brasileira em um ano eleitoral é crucial para o presidente, levando em consideração o cenário doméstico, o cenário interno aqui no Brasil, apesar de estar fazendo isso no exterior, nesse caso específico, na Alemanha. Um outro ponto são os gestos que o presidente faz durante os discursos dele. Aí sim, na parte mais política, trazendo essa questão de estadista, como você mencionou, de líder estadista de um país do sul global, que o presidente quer ver cada vez mais se expandindo no exterior. O presidente bate nessa tecla desde o seu primeiro discurso na Organização das Nações Unidas, quando tomou posse como presidente pela primeira vez no começo desse milênio. Então, no final das contas, o que o presidente quer é uma maior participação desses países do sul global nas discussões internacionais. Bate muito na tecla da soberania e critica muito o unilateralismo imposto pelos Estados Unidos nessas relações diplomáticas. Bate muito na tecla e tenta sempre resgatar a necessidade da implementação e manutenção do multilateralismo que ele vê ameaçado pelos Estados Unidos nas decisões que vêm sendo tomadas politicamente nas relações internacionais, nas relações externas, pelo presidente norte-americano Donald Trump. Vocês dois vão se lembrar que havia uma expectativa de encontro entre esses dois presidentes em março. Acabou não acontecendo. Havia uma grande expectativa, havia flerte dos dois lados, troca de elogios de Trump para Lula e de Lula para Trump. No final das contas, o encontro não aconteceu. Inclusive, às vésperas da possibilidade desse encontro, o governo Lula até diminuiu, o próprio presidente diminuiu as críticas que ele fazia ao presidente norte-americano. Isso mudou a partir do momento em que não houve um encontro. Desde então, Lula vem acentuando as suas críticas à conduta de Trump nessas relações com os outros países. Cita, por exemplo, a Venezuela, mas cita, por exemplo, a guerra do Irã, no Irã com o Irã. Então, tudo isso faz parte desse pacote. Então, esses dois pontos eu destaco, tanto os acenos à indústria brasileira, como os acenos nessas críticas que ele faz a Donald Trump, como de caráter também eleitoreiro nessa disputa que ele vai enfrentar em outubro desse ano, entre outras pessoas, com o próprio senador Flávio Bolsonaro.